não quero deixar de mencionar nenhuma fase. Eu lancei o álbum com todas as 11 versões que eu fiz pro tema do BBB, né? O Hey Brothers! Fala, gente linda, tudo bem? Eu sou Gustavo San, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversas Rádio Disney. Que privilégio estar aqui com você hoje, nesse espaço que você sabe que é para trazer o seu artista preferido, para te aproximar mais dele. Aqui a gente fala sobre histórias, sobre projetos, e eu já quero adiantar aqui. Já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, porque o bate-papo de hoje está incrível. Hoje você já viu na thumb aí, no título também, mas a gente vai ter a honra de trocar uma ideia com ele, que é compositor, cantor, conhecido como vocalista da banda RPM, vai trazer uma ideia aqui sobre a história dele, sobre o que ele já viveu e sobre projetos para 2025 também. Seja muito bem-vindo à Rádio Disney, Paulo Ricardo. Obrigado, Gustavo. Ao vivo é assim mesmo, viu? Seja bem-vindo, Paulo. Já é a segunda vez aqui na rádio, né? Segunda vez, mas é a primeira vez aqui no podcast. O podcast é recente, né? É recente, o podcast Conversas Rádio Disney. É justamente um bate-papo, pra gente trocar uma ideia sobre sua carreira, sobre os projetos. Eu quero começar falando já, você é um cara que representa muito no rock brasileiro, né? Nessa cena. Obrigado. Começou nos anos 80 e sua música atravessou gerações, né? Mas a gente estava até falando fora do ar aqui, nos anos 80 era tudo muito diferente do que é hoje, né? Basicamente, assim, na essência, não é tão diferente no aspecto musical. O tecnológico que nos cercava é que mudou, que se sofisticou, pulverizou e tal. Mas, essencialmente, o que eu faço, esse processo de composição, é a mesma coisa. Sim. A diferença é que, de repente, há um momento, a gente começa justamente no nascimento da música eletrônica. É quando os japoneses começam a comercializar os sintetizadores Holland, Korg, coisas acessíveis, porque até então o sintetizador que tinha sido desenvolvido pelo Robert Moog nos anos 70, eram máquinas enormes que pareciam máquina de telemarketing, aquelas operadoras que ficavam passando fio. No começo dos anos 80, os japoneses fizeram, da Casio e tal, os teclados, os sintetizadores e toda a linha de e outros instrumentos eletrônicos. As primeiras baterias eletrônicas, eu me lembro de uma que se chamava Drumatics, uma coisinha, até as maiores, as baterias da Korg, as baterias da Holland, aquela bateria Simmons, que era uma bateria mesmo, mas eram tipo pads de borrachas hexagonais. Então começa a surgir um som que não existia até então. Simplesmente não tinham inventado aquele instrumento. E aquilo, enfim, é o embrião da música eletrônica que, anos depois, eventualmente se tornou até maior do que o rock, né? Sim. Você pega um festival como Tomorrowland e tal, às vezes é maior do que festivais de rock mesmo. E havia uma cultura de banda muito grande, né? Então, era muito divertido. Prova disso é o número de boas bandas que surgiram no Brasil naquela época. Claro, alguns pioneiros dos anos 70, o Terço, Mutantes, mas é basicamente Rita, Raul, a gente não tinha muita coisa. Erasmo, que era bem rock and roll, poucas bandas. Nos anos 80 que chega realmente a explosão e a gente começa a introduzir os primeiros sons sintetizados, sequenciadores e tal, com um total, assim, como eu vou te dizer, uma intimidade e um prazer de trabalhar com a tecnologia. Sim. Nós não víamos a tecnologia, esses elementos eletrônicos, como algo antagônico. Pelo contrário, a gente queria incorporar isso à pegada mais rock. E aí que nesse momento surge o tal do tecnopop, né? Bandas como Depeche Mode, New Order, Human League, um monte de coisa gostosa que traz um som bem contemporâneo, que, aliás, marcou tanto que até hoje você ouve. Eu não diria que é nem retrô mesmo, é uma influência que permaneceu. Sim. Daquela época. Você ouve esse som, principalmente artistas como Weeknd. Tem canções que você fala, cara, essa aqui parece muito uma do A-ha. Outra você fala, pô, essa aqui é uma da Madonna. É uma coisa tão marcante que coincide também com a revolução visual da MTV, que chega em 81, no Brasil em 91. Então, é uma geração privilegiada. A gente trouxe muita coisa nova.
E particularmente nós, o RPM, tivemos a oportunidade de trazer mais coisas ainda, porque tivemos uma superprodução para o nosso show, a direção do Ney Matogrosso, e tínhamos a possibilidade de ter uma tecnologia que nunca ninguém tinha usado. Nós fomos, por exemplo, o primeiro artista a usar o raio laser em grande escala. Então, os computadores no palco e tal, a gente trouxe uma série de coisas. Eu tinha acabado de passar uma temporada em Londres como jornalista. Eu trabalhei 4 anos como jornalista de rock antes do começo do RPM e tinha acabado de voltar de lá como correspondente e estava acontecendo um movimento incrível. David Bowie lançando o Let's Dance, Duran Duran, Boy George com o Culture Club. Estava o que os americanos chamam de segunda invasão britânica. E aí a gente vem para cá e realmente cria essa revolução com elementos muito, muito diferentes de tudo que havia até então, e mesmo figurino e tudo mais. E a gente sempre se sentiu, às vezes até o pessoal do rock mais radical acha estranho essa... Porque depois a música eletrônica cresceu tanto, né, que de certa forma gerou uma ciumeira. Mas para mim elas sempre foram, digamos... a mesma coisa, é música, né? É tudo música. Então, quando a tecnologia começa a evoluir, isso para mim é uma coisa natural. E, principalmente, minha parceria com o Big Brother Brasil me deu a oportunidade de trabalhar com muitos DJs, né? Bom, esse ano são 25 edições do BBB, Bodas de Prata. Mas, desde 2012, eu faço uma versão diferente para cada ano. Sim. E aí eu trabalhei com grandes DJs e produtores como Gui Borato, Alok, Dennis DJ. Tem uma versão funk do Vida Real. Aliás, esse ano, em março, eu lancei o álbum com todas as 11 versões que eu fiz para o tema do BBB, né? O Hey Brothers! Então, é muito gostoso. Agora, a tecnologia também trouxe grandes desafios, né? Tenho que reconhecer. A gente vai falar de BBB daqui a pouco, mas eu quero pegar só um ponto que você falou, né? Sobre essa evolução da tecnologia. Hoje, a gente vê artistas fazendo música e criando singles e sucessos no celular, né? Sem grandes, assim, produções, digamos, de necessidade de ir num estúdio e tudo mais. E uma coisa que você também mencionou, que era muito forte nos anos 80, a cultura de banda. Hoje em dia, você acha que essa cultura ainda existe? É forte? Não. Houve um declínio grande a partir dos anos 2000. Você começa a ter cada vez menos bandas no top 40 da Billboard, isso no mundo inteiro. E há várias teorias, né, dos motivos. E um deles, que é realmente muito, muito coerente, muito claro, é o custo. Uma banda custa muito dinheiro. Um instrumento, uma guitarra, custa muita grana. Uma boa guitarra. Tudo isso, né? Uma bateria, uma fortuna. Teclados, uma fortuna. Tudo em dólar. Depois você tem que ter a casa do coitado do baterista para ensaiar, porque os pais têm que ouvir aquilo lá. Então, acaba caindo lá. Sim, os vizinhos também sofrem. E você tem, então, que alugar estúdio. Sim. Você tem que alugar um equipamento para levar o equipamento para o estúdio, alugar transporte. É caro ter uma banda. Sim. Manter uma banda é caro. E depois que o primeiro garoto pegou um laptop e fez um álbum de sucesso, eu me lembro, por exemplo, do Play, do Moby. Moby estourou no mundo inteiro. Quase todas as músicas daquele disco foram grandes sucessos, vendidas para campanhas publicitárias enormes. E ele fez num quartinho da casa dele. Então, a partir daí, há uma... Quer dizer, mesmo grandes bandas como Maroon 5 trabalham muito com DJs e produtores, Max Martin. Ao vivo, eles trazem os sucessos e adaptam, né, para uma versão mais tocada, com baixo, guitarra, bateria. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que o garoto que está com 20 anos hoje, ele vai enveredar pela produção independente, no sentido de ter autonomia. A tecnologia dá as ferramentas para você fazer tudo sozinho. Então você programa as coisas, você não precisa saber tocar bateria. Exato. Então isso trouxe uma mudança de sonoridade. Eu não acho que isso seja, digamos, nenhum tipo de conflito com a linguagem
do pop rock. Você vê, por exemplo, agora o Teddy Swims, I Lose Control. Sim. É uma música que, harmonicamente, você lembra de Motown, de anos 60. Os timbres são bem vintage, né? Aqueles teclados. Mas o solo é um solo de guitarra incrível. Podia ser um solo anos 70. Então, Sim. hoje eu acho que tudo está meio que coexistindo ao mesmo tempo. Mas, sem dúvida nenhuma, as bandas, essa coisa de ter uma banda e surgirem bandas novas, eu acho que eu tenho que admitir, o último grande fenômeno de bandas é o K-pop. É verdade, é um ponto muito interessante que você trouxe, é um fenômeno global o K-pop. Agora você trouxe a questão dos artistas de hoje buscarem referências antigamente, né? Você acha, então, que essa cultura de banda pode voltar em algum momento? Ou você acha que não é o caminho que vai seguir o cenário? Não, eu acho que o rock, ele tá junto com o blues, com o jazz, com a música clássica, nunca vai acabar. O rock extrapolou a janelinha da música, né? Rock é atitude, tem todo um cinema rock and roll, toda uma literatura rock and roll, estilo de vida, pop art. Você vê artistas de todo tipo de música, do funk ao sertanejo, usando camiseta do Nirvana. Exato. A moda rock é um negócio imbatível, a língua dos Stones. Né? Hoje os festivais Exatamente. tocam de tudo. Tocam né? de tudo. Tem tocam abertura de para tudo. todos os estilos musicais. O que a gente viu foi o crescimento do hip hop e do feat, e mesmo os artistas mais pop chamando um rapper para dar um colorido a mais, um Justin Bieber e tal. Então eu acho que existe essa possibilidade de sempre pintar uma banda que vai, sabe? A gente teve aí, por exemplo, quem agradou muito e levando mesmo a chama, a tocha do rock and roll raiz foi o Maneskin, que curiosamente é italiano, né? Garotada italiana, super bem vestido de Prada, Gucci e tal, todos os grandes estilistas. Uma garotada bonita de 20 e poucos anos e mantendo a estética do rock and roll viva, os riffs de guitarra. E o Baggin estourou, já é a terceira gravação de Baggin, não é uma música deles, mas estourou no mundo inteiro de uma maneira que você fala, pô, Maneskin tá com tudo. Então eu acho que o rock sempre pode surpreender e aparecer novamente. Com certeza. Além do Maneskin, você enxerga outras bandas também que você... Vê algo legal no trabalho deles, do rock, hoje? Não, você tem que procurar mais no indie, né? No pop, no top 40 é difícil. Mas você encontra bandas, praticamente tem muita coisa que são bandas de um homem só, tipo Tame Impala. É um cara que tem um som muito muito próprio, uma voz também super aguda e muito legal. Tem caras que não fazem o que você poderia chamar de rock, mas eles têm um som de uma banda moderna, com um pouco de trip hop, tipo uma herança do Portishead, esse tipo de banda, um cara chamado Two Feet, que eu gosto muito. Você vê que ele faz tudo sozinho. Então, mesmo você tendo uma sonoridade rock, às vezes é um cara só. Então, banda mesmo de você ver ali aqueles caras no palco. Agora, assim, quem vem tentando ainda manter isso vivo, né? É Coldplay, Maroon 5. Mas ainda muito mais um pé no pop, talvez, né? Do Pop, que no pop. rock. O rock você ainda tem que agradecer aos Rolling Stones por estarem vivos. As pedras ainda estão rolando, produzindo. Sim. E ganharam um Grammy de melhor álbum de rock no ano passado com Hackney Diamonds, né? Então, ainda são a essência da banda de rock. Mas eu acho difícil, porque aquele contexto repressivo, segregacionista dos anos 60, tudo aquilo, aquela liberdade que eles lutavam, aquilo foi conquistado. Depois dos anos 80, a coisa já virou o IUP. Hoje a gente está com outras bandeiras, existe toda uma geração saúde, não é mais a mesma... Enfim, o mesmo contexto em que essas bandas surgiram e floresceram, né? Mas eu acho que, por exemplo, eu estava vendo um Instagram mesmo, o segundo compositor de maior sucesso
na história da música, depois de Sir Paul McCartney, é o Max Martin. E o Max Martin está à frente de quase tudo que a gente tem ouvido nos últimos 20 anos. Backstreet Boys, Britney Spears, Maroon 5, o Weeknd, Ariana Grande. Quem você imaginar, o Max Martin foi lá e canetou. Quer dizer, um cara que mostra que ele não é nem um artista, mas é um dos maiores nomes hoje. Eu tenho uma playlist dele que acho que tem 24 horas a playlist, só de grandes canções, 26 músicas no primeiro lugar da Billboard. Então, eu acho que hoje é muito mais é quase uma coisa de laboratório, e a grande preocupação é a inteligência artificial, né? Que lida com um algoritmo que aprende a roubar, vamos falar o português claro, as técnicas dos grandes. Exato. E você faz uma canção, como você falou, no celular. E é uma coisa assustadora, felizmente. Você coloca um trecho da letra que você quer, às vezes nem você precisa nem colocar na letra. Até de só zoação. fala pra ela criar, até uma né? zoação, Você pode fazer uma brincadeira com um amigo. Exato. Ele faz, você escolhe a voz do cara. E as gravadoras estão se mobilizando contra isso, porque, na verdade, é uma apropriação indébita, né? Eles fazem uma mistura ali, mas de fontes que eles tiraram de algum lugar. E você, de certa forma, você consegue detectar isso aqui. Claro, hoje em dia, sim, já consegue. Ou ainda consegue, né, talvez. Pois é. Ainda consegue. Ainda consegue. Mas você acha que vai ter como regular isso de alguma forma? A gente talvez consiga usar a IA como uma ferramenta, talvez, para o nosso trabalho? Porque muita gente já consegue utilizar a IA para o bem, vamos dizer assim. Sim, né? Sem sempre, acabar prejudicando os artistas, por exemplo. Não, eu acho que o que está havendo agora, com já décadas de internet, é um olhar preocupado, cuidadoso, logo no momento que isso está nascendo, para que isso não vire um monstro, né? Eu acho que sim, eu sou totalmente a favor da tecnologia. Não acredito que a tecnologia ou a inteligência artificial venha roubar os empregos dos humanos. Eu acho que, pelo contrário, as máquinas são úteis para fazer coisas que a gente não precisa necessariamente fazer, elas podem fazer, mas elas não podem ter o domínio da composição, elas não podem ser autoras. Pô, que música legal de quem é? É do meu laptop aí. Mas quem que fez? Não, esse aplicativo aqui. Não, aí não, porque o aplicativo não concebeu aquilo. Ele fez um apanhado de várias, né? Ele fez uma varredura, escaneou, chupou uma série de coisas e ali fez uma mistureba bem bolada e apareceu com uma coisa. Então, isso aí não pode. Aquilo não é propriamente arte, né? Não. Aquilo é um recurso tecnológico para emular alguma coisa, como você pode fazer também nas artes plásticas e tal, como tem os computer graphics. E é muito interessante quando você usa, digamos, esses poderes para o bem. Agora, falando de toda essa integração, né, que a gente está falando e de toda a evolução que a cena musical teve até hoje, você passou por tudo isso que a gente conversou até agora, né? Como banda, como vocalista, como cantor, como compositor. E como que você define a sua evolução musical hoje? Eu acho que eu paguei um preço por querer fazer todas as coisas que me atraíam, porque as pessoas tendem a esperar de um artista que ele continue na linha onde ele se consagrou. Então, para quem vem de uma banda de muito sucesso como eu, o simples fato de estar solo já representa um desafio, porque as pessoas falam, pô, mas eu adorava a banda, por que ele saiu, não sei o quê. Então você já começa aí a discutir. Aí tem a sombra da banda, sonoridade da banda, as coisas que você não quer, digamos, repetir. Esse eterno dilema do músico brasileiro, apesar de estar trabalhando numa linguagem de pop rock, que é uma coisa internacional, ser brasileiro. Então, o samba está no nosso sangue, está no nosso DNA. A bossa nova e tudo mais. Então, eu me permiti fazer um álbum com um toquinho de Vinícius, me permiti fazer um álbum acústico e coisas diferentes. Então, nesses anos todos, eu acho que esse momento, exatamente dessa canção, o verso, que está há 3 meses em primeiro lugar nas rádios de pop rock, com a participação do Rogério Flauzino, sintetiza
tudo, Sim. porque vem desde o começo daquela explosão do tecnopop dos anos 80, sendo uma releitura daquilo, até a própria letra que homenageia minhas influências, minhas referências, desde Vinícius, como eu te falei, até Raul, Sim. Cazuza, Renato, Tim Maia. Então, eu acho que é fascinante como a tecnologia mantém tudo ao mesmo tempo agora. Então, as coisas não tem mais aquela noção de que The Doors é muito antigo. Você vai lá e ouve The Doors agora. E, de repente, alguém acha alguma coisa inédita do The Doors que não tinha sido lançado. Sim. Então, é uma oportunidade agora, neste ano, comemorando 40 anos de carreira, de ter necessariamente um olhar retrospectivo, focar em alguns momentos para conseguir montar esse show de 40 anos que vai estrear 13 de junho no Teatro Bradesco. E que eu estou, enfim, muito ansioso, porque é muito tempo e Sim. muitas coisas diferentes que eu fiz. Claro que tem os grandes sucessos que não podem faltar, mas eu queria, nesse momento, iluminar algumas coisas que eu fiz e que não tiveram tanta visibilidade, mas que fazem parte de tudo que eu fiz. Então, estou muito animado por chegar nesse momento com uma música nova, inédita, Legal. em primeiro lugar. Qual que foi o sentimento escrevendo essa música, o verso, que tem a participação do Rogério Flauzino? Porque você cita diversos artistas que eu acredito que são referências para você, né? Gustavo, essa música ela é cheia de histórias bacanas assim e de muita emoção. Eu conheci meu parceiro nessa canção, o Bruno Calimã, que é compositor de N hits em vários gêneros, desde de Talismã, com a Thier, até Camaro Amarelo, um cara que tem sucessos em todos os... Chico, da Luísa Sonza. Sim. Ele é um talento, mas ele gosta de rock. Ele é apaixonado por rock. E nós nos encontramos na Festa da Música, que acontece todo ano em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Fizemos uma amizade, conversamos e tal, e ele tem um apartamento em Vila Velha, no Espírito Santo, para compor. Uhum. E combinamos de ir lá compor. E o apartamento é cheio de posters de Raul, Uau. Elvis, Beatles, Bob Dylan. Então é um ambiente rock and roll. E a gente, não sei porquê, quando a gente começa a primeira música, e a primeira que nós fizemos foi o verso, essas influências já surgiram de cara. E aí a gente vai lapidando e tal. Bom, a gente ficou super animado, eu tô falando de 2020. Quem produziu foi o Lucas Santana, que na época estava morando em Los Angeles, produziu muita coisa do Luan Santana, mas tem um ouvido internacional, ele tá lá, ele é um cara super talentoso e basicamente, tipo, 90% do verso estava pronto desde 2020. Olha só. Aí veio a pandemia. E aí a gente não podia fazer nada. Eu estava em plena turnê 35 anos de Rádio Pirata. Tivemos que parar. Começaram as lives. Eu fiz muitas lives de Instagram só com violão. Não podia estar com ninguém. Dessas lives, desse violão, surgiu, quase que por necessidade, o show acústico, chamado Voz, Violão e Rock and Roll. Sim. Esse show, com o meu guitarrista Ícaro Scaliuzzi, traz leituras totalmente baseadas nas raízes do rock, no blues, na country music, no rockabilly. E nós reabrimos várias cidades que estavam totalmente em pânico por causa da pandemia, e fizemos Teatro das Artes em Belo Horizonte, fizemos Londrina, Maringá, fizemos várias cidades onde eu precisei ir até a mídia, a televisão, dizendo, gente, podem vir, vai haver total segurança, um assento sim, outro não, uso de máscara, álcool gel, todo um protocolo. Sim. Então, o que acontece? Essa pegada tecnopop oitentista do verso, eu tive que adiar, porque era a hora do acústico. Sim. Que eu também
nunca tinha feito, mesmo a febre dos acústicos nos anos 90, na MTV, Clapton, todo mundo no Brasil, Titãs eram grandes acústicos. Eu não tinha muita vontade porque eu sentia que o meu som era muito eletrônico. Sim. Se você tirasse aquele elemento, ia descaracterizar um pouco. Mas foi um processo fascinante descobrir versões acústicas dessas canções. São versões completamente diferentes. Exato. E virou um show. Esse show virou um álbum que já está no streaming. E aí a gente retoma em 2000 já, quase 2022, né? Levou 1 ano e meio esse negócio. Final de 2021 a gente retoma a Rádio Pirata, conclui essa turnê e estreia o Rock Popular. Aí volta a banda completa, bababá. Paralelamente tem esse show de voz, violão e rock and roll para espaços menores, teatros. Eu lanço o álbum e tal. E aí, finalmente, agora que a gente vai fazer a passagem da turnê do Rock Popular para a turnê XL de 40 anos, chegou a hora do verso. A gente lançou em julho, mas faltava alguma coisa. E aí surgiu esse insight de que hoje em dia o feat é muito comum. Por quê? Porque ele é muito importante. Muito poderoso. Ele é muito rico. Sim. Ele traz, digamos, você ouve um artista e você tem 2. Exato. Então é sempre uma coisa alegre. Une mundos, tribos. Exatamente. E aí eu chamei o Rogério Flauzino, que é um cara que traz a marca, né? Sim. Desse pop dançante do Jota que eu queria imprimir na música. E aí acontece a magia. E como foi a recepção do Jota, assim, quando você chegou nele e falou, Jota, tem uma música aqui pra você? Eu liguei pro Rogério, eu tava... Na verdade, a gente tinha se encontrado num festival, nós 2 tocamos juntos, não juntos, né? Eles estavam saindo, eu falei, vou te ligar, não sei o quê, fizemos até umas fotos. E liguei para ele uns 2, 3 dias depois, eu tava na academia. E falei, tem um convite para te fazer. Ele adorou, ele falou, cara, você tem esses duetos. Os duetos no nosso meio do pop rock não são tão comuns. Mas eu tenho esse dueto icônico com Renato Russo em A Cruz e a Espada, que é muito marcante. Ele lembrou logo disso, falou, vai ser uma honra fazer esse dueto e tal. E, claro, a gente tem que ter muita delicadeza, porque ele tem uma banda, né? Então, é uma coisa, digamos, uma participação dele. Sim. E fizemos o Altas Horas, que foi maravilhoso. Nós tivemos pouco tempo para ensaiar, mas o entrosamento foi perfeito. E aí a gente volta a trabalhar a música, né? Como se ela tivesse sido realmente lançada. E aí a gente vem tendo esse presente. A cada nova semana legal. a gente recebe o relatório da Crowley. Para quem não sabe, a Crowley é o Ibope das rádios. E a gente está agora comemorando a 13ª semana em primeiro lugar. Parabéns pelo sucesso. Obrigado a vocês que ligam e pedem. Se não tiver isso, você não fica. É isso. Essa música, inclusive, você gravou na Galeria do Rock, o clipe dela. Exatamente. Por que a Galeria do Rock? Tem algum significado para você? Muito, muito. Eu cresci ali, eu vi aquilo crescer. Com 14 anos, eu sou carioca. E meu pai foi transferido para Florianópolis quando eu tinha 10 anos, para Brasília na sequência. E quando eu tinha 14 anos, ele foi transferido para São Paulo. E nós morávamos ali perto. Então, eu estudei no Colégio de São Bento. E eu chegava em casa, atravessava a rua e ia para a Galeria do Rock, onde tinham 2 lojas de disco. E você trocava 2 por 1. Na verdade, 3 usados por um novo ou 2 por um outro usado. Sim. E eu ficava lá, garoto, às tardes ali, e um monte de jornalista de rock, que de vinil estava sempre lá. E não havia nada na Galeria do Rock. Haviam essas 2 lojas, o Bop Discos e a Baratos Afins, uma loja de revelação, fotografia, e uma lavanderia. Então você imagina, para você que conhece a Galeria do Rock, aquela galeria de 5 andares, Exato. era um lugar fantasma, não tinha nada. E você vivia lá? Eu vivia lá naquelas lojas, eu vi tudo aquilo crescer. E as referências que a gente cita na música estão todas ali. E a melhor maneira de você mostrar isso visualmente é através das capas de vinil. As lojas continuam no mesmo lugar que elas estavam e os discos continuam tão fortes, representativos, quanto sempre foram, né? Então essa é a primeira parte.
Dentro da loja, eu roubo um disco que foi muito representativo para mim, que foi Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Aos 5 anos, meu pai me levou para ver o filme. Aquilo foi muito marcante. E o clipe termina com o disco rodando na vitrola, autografado pelo Roberto. E no meio dessa viagem, eu caio no consultório do meu psiquiatra, que é o Pedro Bial, aonde eu procuro discutir essa relação dessa influência da música popular na nossa vida, na nossa cabeça, nas coisas que a gente, né, ouve. E é como se esses grandes compositores fossem amigos mesmo, dando toques e tal. Então, é uma música que reúne universos, reúne vários, né, grandes, tanto intérpretes quanto compositores, e poder ter um grande amigo e um grande representante do nosso pop como o Rogério Flauzino foi perfeito, fechou. Legal. E agora a gente está preparando um show de 40 anos e eu acho que eu vou começar com um verso. E como que tá o sentimento para montar um show de 40 anos? É diferente de um show, do seu primeiro show, por exemplo, de shows antigos? O que representa para você hoje? Olha, Gustavo, eu tenho o privilégio e, ao mesmo tempo, a grande responsabilidade de ter sido dirigido pelo Ney Matogrosso logo no meu primeiro show. A gente tava com 21, 22 anos e o Ney é um cara que sabe tudo de teatro, já foi iluminador e tal. E muito rigoroso, muito disciplinado, muito sério, exigiu muito da gente. Então, a gente tem um sarrafo muito alto, né? Cada novo show me faz pensar em cada aspecto da produção, cenografia, iluminação, figurino, sempre renovar, sempre trazer alguma coisa nova, diferente. E esse show vai trazer uma superprodução de telão, de cenografia, de efeitos. Mas o grande desafio agora, dessas próximas semanas, é definir o repertório. Eu vou ter que apelar para esse recurso do medley, né? Quando você junta Sim. 2, 3 canções Em uma só, em uma em um só. trecho ali, Porque claro. é muita música e, ao mesmo tempo, eu não quero deixar de mencionar nenhuma fase. E quem né? te ajuda nessa definição de repertório aí? Bom, basicamente o Duda Magalhães, que é meu empresário e sabe tudo, a gente bate tudo. Minha mulher, a Bela Pinheiro, que também é fotógrafa. Sim. E ela fez o clipe de Tempo de Espera na pandemia. A gente estava, né, como todo mundo, confinado em casa. Sim. E fizemos um clipe em casa. Foi muito legal, porque eu mandei pro Faustão e ele exibiu o clipe. E foi uma sensação muito louca de você estar em casa, vendo o Faustão de casa, apresentando um clipe da nossa casa e todo mundo nas suas casas vendo esse clipe. Né? Total. Então, eu bato muito com ele, porque eu preciso também ter opiniões de fora. E né? ouve também os fãs? Galera nas redes sociais? Aí, então, é exatamente isso que a gente vai começar esses dias. Enquetes. Enquetes, olha Enquetes. A gente vai separar por discos, né? Para não ficar um Pelas redes universo sociais mesmo, muito as enquetes. vasto. Exatamente. Pelo Boa. meu Instagram, aí. Que é? Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. Boa. Então, isso foi, assim, uma necessidade mesmo. Porque as tribos são diferentes e nem todo mundo se manifesta. Tem a tribo do rock mesmo, da fase mais pesada, de 93, 94. Eles pedem muito aquilo, mas aquilo não foi tão conhecido. Sim. Então eu quero pegar disco a disco e saber realmente o que as pessoas querem ouvir, tentar deixar os grandes sucessos de lado, porque eles vão necessariamente estar no roteiro. Mas E que grande é uma missão. responsabilidade, né? É. São 40 anos, a gente tá falando de 4 anos de banda. 40 anos de banda, você tem que representar todas as fases que você viveu até aqui. Vai necessariamente ter que ser um show um pouco mais longo do que os antigos, mas Legal. tudo isso tem uma sensibilidade aí, um timing para não ficar demais. A gente Esse é o grande sente. projeto do ano? Olha, esse é o projeto que está nascendo agora, que está mobilizando toda a nossa atenção. Tivemos agora esse prazer de, com as 25 edições do BBB, fechar esse ciclo regravando. Na verdade, foi a primeira vez que o tema original, Bam, 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 que foi de 2005 a 2012 para o ar, foi para o streaming. Legal.
esse tema, na verdade, eu fui em 2005 no BBB com o meu www, meu site na camiseta, e disse: quem entrar lá agora pode baixar. Uma coisa muito antes do streaming, não existia Spotify, nada disso. É impressionante como as coisas mudam né? uma a forma de velocidade. consumir, né? Muda Exatamente. Então, derrubou o servidor, foi uma loucura. Então, algumas pessoas tinham isso no seu computador, nos seus arquivos. Mas, como não saiu vinil, CD e nem havia o streaming, isso não havia ainda essa versão. Nós regravamos, é o tema desse ano, e aproveitamos para botar as outras 10 versões com a Loki e tudo mais nesse. Então, esse projeto já foi. Agora a gente está preparando a sequência do verso, porque quando você tem um sucesso, como diz o Homem-Aranha, com o poder vem muitas responsabilidades, e você dar sequência a um grande sucesso é difícil, é mais difícil. Fazer sucesso é muito difícil, mas manter o sucesso é mais difícil ainda. Então, a gente está trabalhando com 2, 3 opções aí da música que vai suceder o verso para ter um álbum de inéditas. Mas eu acho que, não, esse projeto de 40 anos é uma coisa, não é só mais um show, é um show da vida, né? Com certeza. Não, show da vida não, show da vida é o fantástico. Paulo, você acabou de comentar de Homem-Aranha e dá pra ver que você é muito fã do universo da Disney e da Marvel. Sim. Aqui na rádio, né, pra galera que não sabe, a gente tem ali um painel com diversas estátuas. Já postei nos meus stories. O Paulo postou nos stories dele. E eu quero saber de você, se você fosse viver em um universo Disney, qual seria esse universo? E se você quisesse representar em algum personagem também, fica à vontade. Não, olha, eu confesso que a gente é bombardeado, né, por novidades, novos canais, novas produções. Eu passei a assinar o Disney Plus logo que eu ouvi dizer que o Peter Jackson, produtor do Senhor dos Anéis, ia lançar, junto com a Disney, esse grande documentário, 6 horas de documentário, sobre o Let It Be, o filme dos Beatles, que é praticamente o filme do fim dos Beatles. E eu sou bitomaníaco, né? E aí eu vi que tava tudo que eu gosto tá lá. Claro que eu desenhava Mickey, Pato Donald, colecionava tudo isso. Universo Marvel, então eu tenho as revistas até hoje. Que legal, que legal. Tô maluco aqui Mas acompanhando o Demolidor. Mas tem algum que você é mais fã, assim? Olha, naturalmente, o Homem-Aranha conquistou a gente. Eu tenho o Homem-Aranha número 1, de 69, encadernado. E ele conquistou a garotada porque ele era um de nós. Sim. Ele era um garoto, estudante, de óculos. Ele não era um deus do trovão, nem um monstro dos raios gama, né? Ele era um garoto. E isso, de certa forma, é um segredo. É mais humano, né? Exatamente. Quero propor um bate-bola aqui. Topa? Vambora? Então bora. Se não for de bola mesmo, de bola eu sou Não, fica ruim. tranquilo. Um ídolo. Olha, são vários ídolos, né? Eu acho que a gente teria que dividir isso por categoria, né? Mas eu acho que como compositor, eu acho que o Roberto foi minha primeira inspiração, mas eu acho que Caetano desenvolveu isso, né? Agora tem lá fora também. Eu acho que o Jagger como performer e o Paul McCartney como compositor são caras assim. Agora, se eu tivesse que se reduzir tudo a um ídolo, John Lennon. John Lennon. Uma última coisa que você comprou. Última. Uma água? Não, eu acho que foi alguma coisa... Olha, eu vou te falar, seriamente. A última coisa que eu comprei foi um tripé de celular. De celular. Porque eu faço muito vídeo e live, entrevista e Zoom, não sei o quê. E eu comprei, a gente tem gato, o gato já derrubou o negócio. Eu comprei. Hoje em dia é muito rápido, né? Você já compra na hora, e meu filho ontem chegou e falou assim, fazer um bate-bola. Eu falei, pai, essa bola já deu. Os gominhos já estão se desfazendo. Eu comprei uma bola, foi a última coisa que eu comprei. Uma bola, 160 pila. Boa. Algo que você gosta e ninguém sabe, ou pouquíssimas pessoas sabem. Bom, quadrinhos todo mundo sabe, é um negócio que eu gosto muito, mas sempre foi escancarado, né? Bom, eu gosto muito do mar, e eu tenho essa frustração, como eu nasci com uma certa miopia, usei óculos muitos anos, eu gostaria de uma vez na minha vida poder
ter essa sensação de estar num tubo. Eu acho lindo Legal. aquilo, eu acho uma coisa... Eu até, quando eu era adolescente, eu colecionava essas revistas de surf Que e tal. legal. Isso é uma coisa que ninguém sabe. Você é um grande Enfim, colecionador, hein, Paulo Ricardo? Eu sou, como é que se diz? Pessoa que acumula. Acumulador. Mas é difícil. Mas assim, eu tenho o Homem-Aranha, o Thor, o Capitão Que América legal. encadernado. Uau. Tá tudo organizadinho ali. Mas eu tinha milhares de revistas. As coisas foram se perdendo. Então, eu acho que esse é um lado. Eu tenho um surfista frustrado dentro de mim. Isso ninguém sabe. Acho que eu nunca falei. Muito bom. Eu quero agradecer a sua presença aqui no podcast Conversas Rádio Disney. Gustavo San, Obrigado mesmo. Obrigado. E espero nos ver aí recentemente. Ou em breve, no Em caso, breve. né? 13 de Depois junho. do show, Te você espero. volta aqui pra contar Legal. como que foi toda essa produção toda, se deu tudo certo. Vai dar tudo certo, com certeza. Vai. Difícil é lidar com pouco recurso. Quando você tem muito recurso, aí a dificuldade passa a ser o bom gosto, o equilíbrio para não se lambuzar. Isso aí você né? tem de sobra, Paulo. Fica tranquilo, Então, fica isso tranquilo. a gente teve uma aula com o Ney, né? Nós tínhamos um raio laser e podíamos fazer, quer dizer, o fato de você ter um telão, você pode fazer qualquer coisa, mas Sim. menos é mais. E o Ney nos deu uma aula. Ele tinha aquele raio laser, era uma coisa louca, parecia uma coisa de outro mundo, ninguém tinha visto. E ele utilizou, eu acho que 4 ou 5 músicas. De, sei lá, 18, 19 músicas do show. Ele não é laser para todo lado o tempo todo. Então, esse é o segredo e eu estou muito animado porque está ficando muito bonito. Muito legal. Obrigado você que acompanhou até aqui também o nosso podcast Conversas Rádio Disney. Nos vemos no próximo. Obrigado. Tchau, garotada! Tchau, tchau.